Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai no nosso segundo encontro sobre as tecnologias, na disciplina de tecnologia de leite e derivados. Hoje a gente vai falar sobre a tecnologia da produção de queijo. Se alguém não assistiu alguma aula comigo ainda, meu nome é Helena, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em Engenharia e Ciência de Alimentos da FURG e estou realizando meu estágio de docência nessa disciplina sob a supervisão da professora doutora Meritânia da Rocha. Nessa aula, então, a gente vai fazer um comparativo da fabricação de diferentes variedades de queijo, mas a gente vai ter que entender o processo geral de elaboração, a classificação dos queijos e aspectos microbiológicos e bioquímicos envolvidos na maturação daqueles queijos ditos maturados. Fazendo inicialmente uma introdução, o histórico da produção de queijo, na verdade, ele não é bem definido. Se data que entre 8.000 anos a 2.000 anos antes de Cristo foi descoberta, então, a ordenha do leite a partir do gado bovino pelas civilizações primitivas, e provavelmente o queijo e os leites fermentados tenham surgido acidentalmente ao se armazenar o leite em recipientes feitos com estômagos de ruminantes. Até que nessa imagem eu trouxe como curiosidade que essa é uma cerâmica que ela é datada como sendo produzida em 6.000 anos antes de Cristo, que por meio de espectrometria de massa, que é uma técnica bem refinada, com resultados bem confiáveis, foi possível detectar resíduos de ácidos graxos constituintes da fabricação do queijo. Então, esses furos na cerâmica provavelmente eram usados para coar a coalhada do soro de leite. Então, para ter uma ideia de como surgiu, mais ou menos, os queijos que antigamente eram feitos de forma artesanal e que hoje a gente produz diferentes variedades a nível industrial. O leite, quando ele era estocado nesses recipientes feitos do estômago de ruminantes, os povos primitivos verificaram que ocorria uma coagulação, e aí, então eles drenavam o soro e restava uma massa compacta, que podia ser consumida fresca ou ainda era armazenada por mais dias ou até meses para ser consumida depois. Desse modo, de uma matéria-prima que eles viam que era altamente perecível, o leite, eles acabaram conseguindo obter um alimento nutritivo que conseguia, né, repor toda aquela questão de energia e acharam saboroso, com características, então, sensoriais atraentes. Com o tempo, com a evolução, o homem observou que o extrato procedente do estômago de ruminantes era que era responsável pela coagulação do leite, o que levou, então, à produção do que hoje a gente tem como coalho, né, que a gente ainda utiliza na fabricação do leite, mas hoje em dia com preparados comerciais, para elaborar o queijo de uma forma dirigida. Aqui eu trouxe uma outra imagem falando 5 fatos históricos sobre a produção do queijo, né? Então, ali na 1 é datado, então, acredita-se que o queijo foi descoberto a primeira vez por volta de 8.000 anos antes de Cristo. Depois, que o queijo, a palavra queijo, vem da palavra latina caseus, e os queijos primitivos eram muito salgados como meio de preservação. Então, ao longo do tempo, claro, eles foram vendo que preservava o leite, essa fabricação empírica do queijo, mas mesmo assim não era muito tempo. Então, eles viram que colocando sal, eles conseguiam preservar. Então, o queijo naquela época era muito salgado. Aí, depois, com o tempo, ali na figura 4, o menos sal foi necessário e os queijos ficaram mais cremosos com essa diminuição do sal. E aí começou a ter outros tipos, outras variedades diferentes de queijo. A produção em massa de queijo, ela não ocorreu até 1815, onde ocorreu pela primeira vez em escala industrial na Suíça. Então, como uma introdução, com o aumento da acidez, a precipitação das proteínas pode ou não ser seguida da eliminação do soro. Então, fazendo já um adendo da nossa próxima aula, com essa modificação, então, das proteínas, a gente tem a elaboração dos queijos, que é o que a gente vai abordar hoje, e na próxima aula, os leites fermentados. Como definição, o queijo é a coalhada que se forma com a coagulação do leite de alguns mamíferos, pela adição de coalho ou enzimas coagulantes e ou pelo ácido lático produzido pela atividade de determinados micro-organismos presentes normalmente no leite ou adicionados a ele intencionalmente.
Ainda, dissolve-se a coalhada por corte, aquecimento e ou prensagem, dando-lhe forma em moldes e, em seguida, submetendo-se à maturação, da qual participam bactérias láticas e, às vezes, também outros micro-organismos, durante determinado tempo a temperaturas e umidades relativas bem definidas. Mas, então, essa é a definição que a gente encontra na literatura. Mas o que é o queijo? O queijo é o produto obtido pela coagulação do leite, seguida de uma desidratação da coalhada, podendo ser fresco ou maturado. O queijo dito fresco é aquele pronto para consumo logo após a sua fabricação. Já o queijo maturado é aquele que sofre trocas bioquímicas e físicas necessárias para conferir características sensoriais para diferentes variedades de queijo. Então, o queijo fresco é aquele que a gente já pode consumir logo após a fabricação. Mas, na verdade, ambos os dois, o princípio da elaboração de queijo fresco e queijo maturado é a coagulação do leite. Como processamento geral, então, como eu disse, diferentes variedades de queijo significam que existem diferenças durante o processamento. Mas esse fluxograma aqui, ele é geral porque a maioria das etapas ela é comum na elaboração das diferentes variedades de queijo. Claro que a particularidade de cada um é, inclusive, até o que a gente vai abordar no trabalho avaliativo no final da aula. Falando, primeiramente, desse fluxograma geral como um todo, a etapa ali quando a gente fala de leite, a gente está falando da escolha das características desse leite e escolha de tratamento do leite. O que seria? O controle de qualidade, aquilo que a gente viu para leites de consumo, a questão de receber uma boa matéria-prima com características né, de cor, sabores atípicos, isento né, de substâncias contaminantes, a questão da padronização do teor de gordura, que em geral a gente fabrica queijos com leite integral, mas às vezes alguns existe uma padronização quanto ao teor de gordura, uma redução para semi-desnatado. A gente também tem a questão da filtração, que é a remoção que ocorre concomitante à padronização, a clarificação ali para remoção de algum sólido e suspensão. E aí, quando a gente fala da escolha do tratamento do leite, é se vai ou não aplicar a pasteurização. Eu falei na outra aula de leite de consumo que é obrigatório pela legislação brasileira aplicar tratamento térmico para os leites de consumo e para os derivados. Mas, como toda regra existe a sua exceção, eu vou explicar qual é a exceção nos próximos tópicos dessa aula. Depois a gente passa para, então, a formação da coalhada, da coagulação do nosso leite para a produção da massa, para a produção do queijo, e essa coagulação, ela está diretamente ligada com ajustes de temperatura, adição, então, de um cultivo iniciador da cultura láctea, um ajuste na quantidade de cloreto de cálcio, corante, se necessário, e o coalho. Ainda, depois a gente vai ter o tratamento da massa, que engloba a questão da cocção da coalhada, a agitação da coalhada. Esse tratamento da massa é o corte, a agitação e o cozimento para dar aquela característica que vai, então, para o dessoramento e para o molde, para dar forma, então, para o nosso queijo. Essa parte da enformagem é a separação do soro. Existe, então, essa questão de dar a forma ao tipo de queijo que a gente quer obter, e a prensagem termina, então, com essa remoção do soro e termina de conferir, então, a forma que a gente deseja. A salga ela é sempre realizada em algum momento do processamento de elaboração do queijo, a gente vai ter dois tipos diferentes de salga que a gente vai estudar mais para frente, finalizando com a maturação ou não, que aí a gente vai ter o produto para ser embalado, ser armazenado e comercializado. Falando primeiramente do leite, que é a nossa matéria-prima, o leite que se costuma normalmente utilizar é o leite de vaca, né? Mas muitos países, principalmente como países mediterrâneos e do Oriente Médio, também utilizam de maneira geral leite de ovelha e de cabra. Ainda no Egito e na Índia, pode-se elaborar diferentes variedades de queijos a partir do leite de búfala. Mas a gente falando aqui principalmente dos leites em geral produzidos no Brasil, em geral a gente utiliza o leite integral. Leite integral, então, voltando, é o leite que tem 3% de gordura, conforme preconizado na legislação. Contudo, como eu disse, alguns tipos de queijo necessitam a padronização do conteúdo de gordura, por exemplo, o queijo emmental, ele é necessário cerca de 2,5 a 2,8% de gordura, então ele já é dito um queijo
em torno ali de utilizar um leite semi-desnatado, e o parmesão, então, ele precisa um teor de 2% de gordura para a sua produção. Em todo caso, como eu disse, o leite vai precisar ser de boa qualidade para evitar reações indesejáveis e características, principalmente indesejáveis no produto, porque, como eu já disse, qualidade é uma questão que não se melhora ao longo do processo, a gente só consegue manter. Se a gente começar com uma matéria-prima de má qualidade, a gente não vai ter um produto de boa qualidade no final. A gente tem que garantir que ele é isento de agentes inibidores, como antibióticos, e outras substâncias que podem afetar negativamente o crescimento das bactérias láticas ou ser algum contaminante. Então, além da boa qualidade microbiológica para não ocorrer fermentações e reações enzimáticas indesejáveis e a isenção de agentes inibidores, nós temos que ter cor, sabor e aromas típicos igual ao leite, que é a nossa matéria-prima. Então, a gente não pode ter um sabor e um aroma desagradável, uma coloração muito escura, porque, como eu disse, o processo não corrige problemas, a gente mantém a qualidade, então é essencial a qualidade da matéria-prima. Falando um pouco do tratamento térmico, como eu disse na aula de leites de consumo, a gente não costuma utilizar leites que sofreram a esterilização comercial, os leites UHT, para a produção de derivados. Quando a gente realiza tratamento térmico na produção de queijo, é da pasteurização que a gente está se referindo. A gente pode fazer a pasteurização lenta ou rápida, mas em geral em grande escala, como a gente já tinha dito na outra aula, a gente utiliza a pasteurização rápida. Só que, como eu disse, toda regra existe uma exceção. Então, na produção de queijos, a gente pode ou não realizar a pasteurização rápida como tratamento térmico, mas isso existe uma explicação. Só relembrando, a pasteurização rápida é aquela que aplica uma temperatura em torno de 72 graus para inativar a Mycobacteria tuberculosis, que é um veículo de tuberculose a partir do leite, uma doença transmitida, então, por alimentos, se a gente não atingir a temperatura de pasteurização adequada, durante não menos que 15 segundos. Mas por que a gente pode não realizar, então, essa pasteurização nos leites? Ela é obrigatória para destruir potencialmente os micro-organismos patogênicos no leite cru e assim garantir a saúde do consumidor. Mas ela é obrigatória, então, quando se fabricam queijos com período de maturação inferior a 2 meses. Por que isso? Porque admite-se que os micro-organismos não sobrevivem no queijo após esse tempo. Então, se a maturação for inferior a 2 meses, obrigatório fazer a pasteurização. Se a maturação for superior, e tem algumas que chegam até a 1 ano, 48 meses de maturação, aí não é obrigatório realizar a pasteurização. A pasteurização, como eu disse, assim como a esterilização comercial, mas não de forma tão acentuada, ela muda algumas propriedades coagulantes do leite, ocorre cerca de 8 a 30% de perda do cálcio solúvel durante o tratamento térmico, o que implica num atraso no tempo de coagulação. Por isso que, em geral, vai ter uma correção, então, do cloreto de cálcio, para a gente não ter problemas, então, em relação à coagulação, que é tão importante para a produção dos queijos. Então, como eu disse, o leite pasteurizado tem as perdas, e para evitar isso, a gente adiciona cloreto de cálcio, normalmente na proporção de 1,2 gramas por litro. A pasteurização, além de eliminar as bactérias patogênicas não esporuladas, também destrói a maioria da microbiota láctica naturalmente presente no leite. Então, é por isso que vai ser necessário a gente adicionar um cultivo iniciador composto de bactérias lácticas. Como eu disse, a pasteurização ela é opcional em relação a esse período de maturação. Só que, então, se a gente optar por não pasteurizar, a gente vai ter um leite com uma microbiota que a gente diz autóctone, que, no caso, a gente vai ter micro-organismos que já são presentes do leite que passam para a formação da coalhada. Essas bactérias, elas podem ser láticas ou não, e participam dos fenômenos bioquímicos que ocorrem até a maturação, colaborando para que ocorra, então, a produção do queijo com características sensoriais próprias do produto, mas aí a gente não vai ter uma uniformidade do processo, porque, como eu disse, é a bactéria que está presente, é a carga microbiana que está presente ali no leite, que pode variar dependendo do leite. Então, na verdade, essa produção com o leite cru, com essas bactérias lácticas autóctones,
ela é mais realizada em leites, em queijos artesanais, porque industrialmente a gente opta, quando se realiza, então, a pasteurização em função do tempo de maturação, por isso que eu marquei aqui as 3 caixas, a gente, em geral, adiciona um cultivo iniciador, porque aí, dessa forma, evita-se a participação de bactérias lácticas da microbiota secundária, que chega junto com o leite, e aí cuja as atividades bioquímicas podem diferir numa ocasião ou outra. Então, com a adição do cultivo iniciador, a gente contribui para uma normalização do produto final, que é uma meta sempre desejável quando a gente fala em produção em escala industrial. Então, em relação ao cultivo iniciador, a gente tem que ter bem claro que essa é uma etapa-chave do nosso processo. Por quê? É aqui, nesse momento, que se cria condições para produzir queijos moles ou duros. Quando se elabora queijos moles, é necessário acumular ácido lático antes da formação da coalhada. E se a gente quer produzir queijos duros, a gente passa rapidamente para a coagulação do leite. Então, o acúmulo de ácido lático depende do crescimento do cultivo iniciador. Assim, quando se deseja elaborar um queijo mole, mantém-se o leite inoculado durante determinado tempo em temperatura que vai favorecer a multiplicação do cultivo iniciador, antes, então, de acrescentar o coalho. Esse tempo ele vai depender, então, da característica do queijo mole que a gente quer obter. Então, quanto mais mole, maior vai ser o tempo que a gente vai permanecer o cultivo iniciador, então, no leite. Ao contrário, se a gente quer elaborar, então, um queijo duro, a gente acrescenta o coalho imediatamente após o cultivo iniciador, para não ter essa produção de ácido lático, que, então, aí a gente consegue produzir diferentes variedades de queijo. Quando a gente fala dos micro-organismos que estão presentes nesse cultivo iniciador, a gente tem diferentes tipos de bactérias. Aqui até trouxe um exemplo na foto aqui da cultura liofilizada para a produção de queijo Gouda, né? Então, a gente tem a cultura mesofílica homofermentativa, que é indicada para a produção de queijos de massa fechada e pouco aroma, como os queijos Minas Frescal, Prato e da Colônia. A gente pode ter cultura mesofílica heterofermentativa, indicada para queijos de massa com oleaduras regulares e muito aroma, por exemplo, queijo Gouda, que é esse aqui da cultura que eu trouxe como exemplificação, ou queijo do reino, entre outros. Então, como principais micro-organismos mesófilos, a gente pode citar o Lactococcus lactis, ou Lactococcus lactis cremosis, ou Leuconostoccus mesenteroides cremoris. Esses que eu citei, eles estão envolvidos na produção do queijo tipo cheddar, Colby ou prato. Além disso, pode também estarem presentes na produção do tipo cottage e minas. Já em relação às culturas termofílicas homofermentativas, os principais exemplos de queijos produzidos são o mozzarella, o provolone. E a cultura termofílica heterofermentativa já tem os queijos suíços, por exemplo, o emmental. Os exemplos de micro-organismos termófilos é o Streptococcus thermophilus, o Lactobacillus zeuveticus e o Lactobacillus delbrueck, subespécie lactis. Esses micro-organismos estão, como a gente citou ali, envolvidos no processo de fabricação do queijo parmesão, do queijo romano, do mozzarella e do provolone. Agora a gente vai falar da formação da coalhada. A formação da coalhada é a operação que consiste na adição do coalho para obter a coagulação das caseínas. Quando a gente fala em coagular um leite, significa preparar o leite morno com coalho e fermento lático para formar um bloco sólido e macio, que é o coágulo. Tanto pode ser esse coágulo obtido por coagulação isoelétrica da caseína, através da utilização apenas do fermento lático, ou o coágulo à base de paracaseinato de cálcio, obtido com coalho e fermento láctico. Agora a gente vai explanar todas essas diferenças. Aqui eu só trouxe um vídeo para mostrar que nos Estados Unidos existe essa empresa, e talvez outras, que eu achei muito interessante que eles produzem, não é o queijo, eles disponibilizam a coalhada
temperada, ou com sal, ou com pimenta, ou com sabor defumado, como produto para comercialização. Aí aqui mostra, né, o processo de produção dessa coalhada, né, o leite, então ali sob aquecimento, aí agora ele vai começar a fazer a adição do cultivo iniciador, depois ele vai fazer a adição, então, do coalho, e aí ele vai começar, então, a formação, então, dessa coalhada, que aí é o produto que para eles é o produto de interesse, e não a massa para a produção de queijo. Aqui, então, eles estão começando a separar, então, fazer o corte dessa coalhada para ter, adquirir, então, as características desejáveis para o produto deles, né? Eles separam o soro ali por uma saída no tanque, e aí quando eles têm essa a coalhada ali, eles separam em blocos, depois eles vão cortando e aí vão obtendo aquelas lascas de coalhada, que aí eles temperam, seja com sal, seja com pimenta, seja com sabor defumado, e ofertam como produto a coalhada. Aqui, ó, envasando os saquinhos, como a gente já tinha visto lá no início, e aqui está o produto. Achei muito interessante, resolvi trazer para vocês. A coalhada, então, como eu estava citando, ela pode se formar pela via ácida, láctica ou enzimática. A láctea é obtida por acidificação, em função do ácido lático formado pela ação de bactérias láticas sobre a lactose do leite. Já a enzimática é pela atividade do coalho ou de qualquer outra enzima coagulante. Quando a gente fala em questão de coagulação, a gente tem que lembrar das proteínas do leite, que 80% são caseína, na forma alfa, beta, gama e kappa caseína, e 20% são proteínas do soro, como a lactoglobulina e a lactoalbumina. O fenômeno de coagulação se deve basicamente à caseína, que se desestabiliza por acidificação ou por enzimas proteolíticas. Essa formação da coalhada, essa coagulação, visa concentrar a proteína retendo a gordura. A dissora desse coágulo depois é que vai dar origem à massa, que vai dar origem ao que vai ser ali, vai sofrer a moldagem, a prensagem, que vai dar origem, então, ao nosso produto, ao nosso queijo. A coagulação do leite ela é semelhante tanto na coagulação ácida como na coagulação enzimática, só que, no entanto, o coágulo resultante apresenta características físico-químicas e tecnológicas bem diferentes para um e outro. Aqui eu só trouxe uma figura para exemplificar essa questão das micelas de caseína, então, que a gente tem ali as porcentagens de alfa, beta, kappa caseína, e aí essa função do cálcio que a gente tem ali presente também nesse complexo das micelas de caseína, que isso vai ser bem importante para a produção da coalhada. Então, a coagulação ácida ocorre em função da redução do pH por bactérias láticas até o ponto isoelétrico das caseínas, pH aproximadamente 4,6 a 20 graus Celsius. O que acontece? A coalhada lática, ela consiste essencialmente na diminuição do pH por acúmulo do ácido lático, o que determina a solubilização dos sais cálcicos da micela de caseína, produzindo migração progressiva do cálcio e dos fosfatos para a fase aquosa. Então, como eu disse, por isso que o cálcio era tão importante nessa questão da coagulação ácida. Então, ocorre uma desidratação profunda das caseínas, que resultam numa insolubilização delas. Ao mesmo tempo que há essa desidratação profunda, a temperatura, então, é um dos fatores que mais influi na coagulação ácida do leite. Baixas temperaturas podem acidificar o leite até pH 4,6, sem que se produza a formação de coágulo, que será observado só um aumento de viscosidade. Aí as caseínas se precipitam a pH tanto maior quanto mais elevada for a temperatura. Por exemplo, 20 graus se obtém a precipitação das caseínas a pH em torno de 4,6. Enquanto a 40 graus Celsius a precipitação se produz a pH próximo de 5,2. Quando a gente fala do coágulo obtido, ele é resultante, então, da formação de um retículo proteico insolúvel que engloba em sua rede tridimensional a gordura e a totalidade da fase aquosa. O coágulo na coagulação ácida se forma em 5 a 16 horas. A coagulação lática ela é porosa, frágil, pouco contráctil e então é difícil de dissorar. Pelo pH ácido, a gente tem um soro dito ácido,
e é ela que predomina na elaboração de queijos moles, como o quark, o requeijão e o cottage. Eu trouxe aqui um exemplo do quark, que não é tão comum quanto o requeijão, porque ele é um queijo dito fresco levemente ácido. Ele, em geral, é comercializado nessas embalagens para passar em pães, em bolachas. Então, ele já tem essa característica de leve ácido no sabor. Quando a gente fala da coagulação enzimática, enzimas proteolíticas atuam sobre a fração K, desestabilizando-as e expondo as demais caseínas ao cálcio iônico. Então, a gente utiliza aqui, então, o coagulante líquido, que é o coalho, que, na verdade, o que é? É a enzima quimiomiosina para a produção de queijos. Esse processo que é mais utilizado no processo de fabricação de queijos, a adição do coalho, que ocorre em pH próximo ao pH do leite, por isso que a gente diz que a gente tem um soro doce. O coágulo se forma em 30 a 40 minutos numa temperatura de 32 graus Celsius. A ação da enzima gera um glicomacropeptídeo que reage com os íons cálcio e formam o paracaseinato de cálcio. Esse paracaseinato de cálcio se agrega em um só bloco, com aparência semissólida, que é dito coágulo ou gel desejado. A gordura e a umidade ficam retidas no meio desse coágulo, e a fase aquosa, o soro, ele é retirado. Então, na formação da coagulação enzimática, podem se distinguir duas fases. A primeira, a fase enzimática, corresponde à ação específica da enzima em clivar a ligação peptídica. A segunda fase, a fase de coagulação, não começa até ser hidrolisado 85 a 90% de cacaseína e consiste na precipitação de paracacaseína. A coagulação ocorre graças a interações hidrofóbicas entre os restos de cacaseína, junto com ligações iônicas com cálcio e fosfato de cálcio, entre as caseínas. Em todo o processo, a precipitação das micelas de paracacaseína forma inicialmente grumos pequenos e irregulares, que depois vão dando lugar a uma rede de poros de poucos micrômetros. Os glóbulos de gordura, eles se acomodam nessa rede, mas não fazem parte dela, a não ser que contenham caseínas nas camadas superficiais. O coágulo se torna cada vez mais firme, implicando na formação de mais ligações entre as micelas caseínicas, que ficam cada vez mais empacotadas. Quando isso ocorre, o gel expulsa o soro, processo conhecido como cinerese do coágulo. E então, a temperatura também vai influenciar na coagulação, principalmente na dureza do gel, sendo proporcional a ela. E o pH também é outro fator que influi na velocidade de agregação das micelas de paracacaseína. Então, a consistência do gel aumenta gradativamente em relação ao tempo de coagulação. Então, o tempo gasto para a enzima agir na modificação da caseína e a reação dessa com o cálcio tem relação com o tempo de formação do gel e a sua consistência característica. Então, para ficar bem claro, a coagulação ácida ocorre uma cinérese pouco intensa, com maior umidade no queijo, baixa resistência mecânica do coágulo, então não suporta, por exemplo, uma prensagem, e o coágulo ele é mais desmineralizado, tem menos cálcio micelar, então a estrutura vai ser mais fraca pela solubilização do fosfato cálcio colloidal. E aí, então, essa coagulação ácida é em função da adição de bactérias lácticas. Já a coagulação enzimática tem uma cinerese intensa, menor umidade no queijo, coágulo mais resistente, então a prensagem ela é possível, e o coágulo ele é menos desmineralizado, a estrutura é mais forte, gomosa e elástica. E isso tem muito a ver com a ação das enzimas, a enzima quimiomiosina principalmente, que é o coalho líquido que a gente emprega no nosso processo. Então, o tempo de coagulação ele é influenciado por quantidade e poder coagulante do coalho, concentração de cálcio solúvel, temperatura, acidez, concentração de caseína e de fosfato cálcio coloidal. O fim da coagulação é determinado, então, em função da consistência do coágulo formado, que na prática a gente denomina de ponto de corte. Então, a consistência do gel do coágulo é o que determina o fim da coagulação. Na maioria dos queijos, a coagulação se dá em temperatura entre 28 e 35 graus Celsius. Depois a gente segue para o corte da coalhada. O corte da coalhada consiste em dividir o coágulo, como a gente vê naquela foto da Tech Milk ali,
consiste em dividir o coágulo em partes iguais a fim de facilitar a expulsão do soro. Para queijo mole, de caráter predominantemente láctico, como a gente viu anteriormente, o corte da coalhada ele é reduzido, obtendo-se blocos maiores, como a gente vê ali na imagem. Já quando a gente quer elaborar um queijo mais duro, é necessário preparar uma coalhada enzimática e seu corte será mais intenso, para proporcionar, então, globos cada vez menores, que condicionam, então, a intensidade do dessoramento. Só que é preciso também ressaltar que é preciso evitar a formação de partículas excessivamente pequenas, para não se correr o risco delas escaparem com o soro quando se realizar a separação e ter uma perda, então, de produto do processo. Então, o corte da coalhada ele aumenta a área superficial da massa, expulsa o soro, é necessário um aquecimento uniforme e tem que se evitar, então, como eu disse, as partículas muito pequenas. Aqui eu trouxe uma foto, então, também da fonte da TecMilk, que é diferentes fotos, diferentes etapas do processo. Ali a gente teve a coalhada formada, então começar essa questão do corte na figura A. Na figura B, então, a gente já tem com as placas de corte ali para a gente padronizar o corte, a gente recomeça a realizar. Na figura C, ele já mostra algumas partes da coalhada cortada. E é o que eu digo, a gente, quando é assim, mais em menor escala, ou mais artesanal, movimentos circulares ali dentro da caldeira onde está fazendo o corte da coalhada,